Olá, estou fazendo esse vídeo aqui para nós tirarmos algumas dúvidas ainda aí que estão sobre limites trigonométricos e também limites exponenciais e fazer comentários, alguns comentários com base em algumas dúvidas que alguns alunos já mandaram. Tá? Então, eu verifiquei essas dúvidas, verifiquei os erros que alguns estavam cometendo e fiz alguns exemplos aqui para a gente comentar o que fazer e também o que não fazer quando aparecer essas dúvidas, para que vocês não errem mais nesses determinados pontos. Então, vou fazer aqui uns 2 ou 3 exemplos de limites trigonométricos e depois a gente vai fazer mais um de exponencial, tá? Então, o primeiro que eu escolhi aqui para tirar algumas dúvidas foi o limite de 6x menos seno de 2x dividido por 2x mais 3 vezes o seno de 4x, quando o x tende a zero. Então, a primeira coisa que eu observei foi que muitos estavam entendendo que esse x e esse 2, né, no caso aí do seno de 2x, eram elementos distintos, tá? Porque lá no limite fundamental trigonométrico, lá diz seno de x dividido por x. É como eu disse na aula de terça-feira, de quarta-feira. Quando a gente fala seno de x dividido por x, esse x ele pode ter outros fatores associados a ele. Então aí 2x, 3x, 4x, x menos 2, isso tudo é considerado como sendo um ângulo, que o nosso x aí, ele está sendo chamado, no caso, representa um ângulo, tá? Nesse caso, tendendo ao ângulo de 0 grau. Então, em situações como essas aí, basta a gente se preocupar em chegar na forma do limite, na forma fundamental do limite trigonométrico. Então, os outros fatores não tem problema. Então, nesse caso aqui, ó, bastava eu, no numerador, multiplicar esse seno de 2x por 2x sobre 2x. Por que 2x sobre 2x? 2x sobre 2x, como eu disse na última aula, ele é 1. 1 não altera o valor da nossa função. Então, eu posso fazer essa multiplicação aí. Então, o numerador ficaria 6x menos 2x dividido por 2x, que multiplica o seno de 2x. No denominador, eu faço a mesma coisa, só que no denominador, como eu tenho o seno de 4x, eu vou multiplicar esse seno por 4x dividido por 4x. Então, novamente, eu digo 4x dividido por 4x, nesse caso é 1. E nesse produto aí de 3 vezes o seno de 4x, ele não vai alterar em nada. Ele apenas vai modificar a forma de apresentar os valores aí. Então, no caso, eu tenho seno limite de 6 menos 2x vezes, aí aquele 2x do denominador fica só como denominador do seno de 2x, vai ficar seno de 2x sobre 2x, que já aparece a nossa forma fundamental, né, trigonométrica. E no denominador a mesma coisa, ó, 2x mais 3 vezes o 4x, que é do numerador, e o seno de 4x dividido por 4x. Veja que assim, ó, eu já tenho o limite fundamental trigonométrico no numerador, ou seja, seno de 2x dividido por 2x é 1. E no denominador eu também tenho, ó, seno de 4x dividido por 4x também é 1. Então, sobrou o que no numerador? Sobrou o 6x menos o 2x vezes 1, que, no caso, 2x vezes 1 é, no caso, apenas o 2x. Agora, observação. Teve alguns exercícios que já foram me mandados. Alguns colocaram, por exemplo, seno de 2x sobre 2x sendo igual a 2x. Não é 2x, é apenas 1.
esse 2x que aparece aí é o 2x que está como fator aí, está aparecendo, tá? Então, esse 1 que está no final da expressão aí é o valor do seno de 2x dividido por 2x. A mesma coisa no denominador, ó. Temos 2x mais 3 vezes 4x dá 12x, vezes o seno de 4x dividido por 4x, que dá 1. Assim, o nosso limite vai ficar limite de 4x sobre 14x, uma vez que 6x menos 2x dá 4x, e 2x mais 12x dá 14x. Simplificando x com x, nós temos o nosso limite sendo igual a 4 sobre 14, né? Ou, simplificando aí por 2, daria 2/7. Então, observe que a gente pode, né? A gente deve, na verdade, fazer as simplificações conforme a gente necessita que apareça o seno, para que a gente possa substituir o limite fundamental trigonométrico, tá bom? Então, ó, observe que as transformações, né, vocês podem fazer de várias formas, desde que sejam formas válidas. Só para vocês terem uma ideia, eu poderia começar esse exercício aí dividindo o numerador por um valor, né, e o denominador por esse mesmo valor. Daria mais trabalho. Como o nosso objetivo é deixar o seno na forma fundamental, procure trabalhar diretamente a ele, sempre utilizando as relações trigonométricas ou relações matemáticas verdadeiras. Por falar nas identidades trigonométricas também, eu disponibilizei lá para vocês no AVA uma lista com, se não todas, pelo menos a maioria das identidades trigonométricas. Dei uma verificada. Esse exemplo aqui, ó, que foi um exemplo que muitos erraram, né? Dos que já enviaram. Por quê? Porque nós temos esse x ao quadrado isolado aí no denominador, né? No caso do cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Então, ele não seria problema, mas se a gente substituir o 0 no lugar desse x, vai dar um 0 no denominador. Então, o que fazemos nesses casos? Tá? Primeira coisa, como nós temos 1 menos cosseno de x, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 1 mais cosseno de x. Multiplicando, né, aí o numerador, ficaria assim, ó, 1 menos cosseno ao quadrado de x, e o denominador eu repetiria, x que multiplica 1 mais cosseno de x. No caso, 1 menos cosseno ao quadrado de x, pela relação trigonométrica fundamental, a gente sabe que é seno ao quadrado de x. E no denominador fica x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos dar uma fatiada, vamos dizer assim, nesses elementos. Ó. O seno ao quadrado de x, eu posso escrever seno vezes seno. O x ao quadrado, eu posso escrever x vezes x. Então, esse seno de x sobre x vezes seno de x sobre x foi, no caso, a decomposição do seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. E ainda sobrou aí o 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ou seja, esse a gente não precisa mexer, porque é cosseno. Tá? Aí, aqui nós temos o limite, né, fundamental. Aqui nós também temos o limite fundamental. Sabemos que o valor deles é 1. E no último fator aí, nós temos 1 sobre 1 mais o cosseno de x. O cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Tá? Então, 1 mais 1 são 2, fica 1 meio vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 meio. Então, esse é o valor do nosso limite. Então, observe que nesse exercício a gente já usou a relação fundamental, né, da trigonometria, já fizemos aí algumas decomposições nos fatores. Veja que o nosso caminho
é procurar o seno de x, ou seno de x sobre x, ou seno de 2x sobre 2x, 4x sobre 4x, desde que seja o seno de um ângulo dividido por este mesmo ângulo, tá? Então, muito cuidado na hora de vocês encontrarem os valores e deixar algum valor de x aí no denominador, e esse valor de x no denominador, ele vai zerar o denominador. Não pode deixar. Um outro exemplo que eu selecionei, né, alguns pediram também, quando tivesse aí a tangente ao quadrado, cosseno ao quadrado, cossecante ao quadrado, qualquer, né, que tenha ao quadrado, cubo aí, é só você utilizar as relações trigonométricas normalmente, tá? Então, nesse caso aí do limite da tangente ao quadrado de 3x sob 1 menos cosseno de 2x, quando x tende a zero. Então, nós vamos começar trabalhando com essa tangente. Tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno. Se não tivesse o quadrado aí, seria o seno de 3x dividido pelo cosseno de 3x. Como nós temos o quadrado, então fica seno ao quadrado de 3x dividido por cosseno ao quadrado de 3x. No denominador, eu só repeti o 1 menos cosseno de 2x e coloquei o denominador 1. Tá? Por que eu coloquei o denominador 1? Para a gente poder fazer o produto dos extremos pelos meios. Então, nós vamos multiplicar seno ao quadrado de 3x, nós vamos multiplicar por 1, que vai dar seno ao quadrado de 3x. E cosseno ao quadrado de 3x, que multiplica 1 menos cosseno de 2x, que vai dar cosseno ao quadrado de 3x vezes 1 menos cosseno de 2x. Ou seja, aí a gente só indica multiplicação, a gente não faz nenhuma multiplicação. Bom, como eu tenho aí esse 1 mais cosseno de 2x no denominador, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado dele, que é 1 mais cosseno de 2x. Aí, no numerador, eu não vou mexer, tá? Vou repetir lá o seno de 2x, seno ao quadrado de 3x, vezes 1 mais cosseno de 2x. E no denominador, eu vou repetir o cosseno ao quadrado de 3x e vou multiplicar esses valores aí que são seus conjugados, ó. Então, 1 vezes 1 que dá 1, menos vezes mais que dá menos, e cosseno de 2x vezes cosseno de 2x que dá cosseno ao quadrado de 2x. Tá certo? Então, veja que eu só multipliquei esse 1 mais cosseno de 2x vezes 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. Bom, agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esses valores... Não, vou substituir primeiro ali para ficar mais fácil. Então, seno ao quadrado de 3x dividido por cosseno ao quadrado de 3x, né? Isso daqui é a relação fundamental trigonométrica, eu já posso substituir o valor dele. O valor de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x é seno ao quadrado de 2x. Então, eu repito o numerador, 1 mais cosseno de 2x dividido por seno ao quadrado de 2x. Bom, aí nós vamos ter limite. Agora eu vou pegar os senos ao quadrado e vou juntar eles. Eu vou pegar o seno ao quadrado de 3x e colocar o seno ao quadrado de 2x como o denominador dele. E o 1 mais cosseno de 2x vai ficar dividido por cosseno ao quadrado de 3x. Então, veja que aqui eu não mudei nada, eu só, né, fiz a mudança de fatores, né? No caso, eu reorganizei os fatores, mas eu não multipliquei ninguém, né? Não estou alterando o valor de nada. Para que eu fiz isso? Eu fiz isso porque, ó, ficou aí seno ao quadrado de 3x dividido por seno ao quadrado de 2x. Como os dois senos estão ao quadrado, eu posso escrever assim, ó,
seno de 3x dividido por seno de 2x ao quadrado. Então, eu posso colocar o quadrado fora do parênteses. E repito o outro fator, certo? Por que que eu fiz isso? Porque o seno de 3x e seno de 2x, se eu multiplicar o numerador por 3x e o denominador por 2x, eu posso, né, no caso, encontrar o valor no caso, deixar na forma do limite fundamental. Na verdade, o que eu fiz aí seria dividir o numerador e o denominador por x, e o numerador eu multiplicaria por 3/3, que é 1, e o denominador eu multiplicaria por 2/2, né, que seria 1 também, para que eu pudesse, no caso, deixar da forma fundamental. E repito o segundo fator. Então, observe, ó, que seno de 3x sobre 3x, isso a gente sabe que é 1. Seno de 2x sobre 2x, a gente também sabe que é 1. Então, no numerador ficaria 3 vezes 1, que dá 3, e no denominador fica 2 vezes 1, que dá 2. Então, ficaria 3 sobre 2 ao quadrado. No outro fator, 1 mais cosseno de 2x. Cosseno de 2 vezes 0 é cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, então fica 1 mais 1. No denominador, cosseno ao quadrado de 3x. Então, cosseno ao quadrado de 3 vezes 0 é cosseno ao quadrado de 0. Cosseno de 0 é 0. Cosseno ao quadrado de 0, cosseno de 0 é 1. Cosseno ao quadrado de 0, né, vai ser 1 vezes 1, que dá 1 também. Assim, o valor do meu limite ficaria 9 sobre 4, que seria o 3/2 ao quadrado, que multiplica 1 mais 1, que dá 2 sobre 1. Multiplicando e simplificando aí, o valor do nosso limite será igual a 9 sobre 2. Então, ó, fiquem de olho, como eu disse, nas relações trigonométricas. Temos que utilizá-las o tempo todo nesses limites trigonométricos, tá bom?